A história começa com um torneio de confeitaria no Japão, e os maiores confeiteiros do mundo criaram todos os doces. Os confeiteiros eram todos talentosos e criaram doces de aparência majestosa com suas habilidades magníficas. Então um confeiteiro talentoso quis levar suas peças finalizadas até o juiz, mas morreu em um acidente causado pelos próprios doces. O homem morreu e tudo o que ele queria era criar os melhores doces do mundo. De repente, ele ouviu a voz de um deus e ganhou uma nova vida como um bebê chamado Pastry Mila Morten. Ele nasceu como um menino nobre e seu pai era capaz de cultivar a terra junto com os aldeões. Depois, vemos Pastry, agora com 9 anos desde que renasceu, treinando esgrima com seu pai. Pastry foi criado por seu pai para se tornar um grande herói militar. Além disso, ele tinha 5 irmãs mais velhas e uma mãe bondosa. Então, ele tentou desviar dos ataques do pai, mas simplesmente não conseguia parar de pensar em doces. Pastry perdeu a luta pois estava distraído sonhando com doces. Em seguida, o mordomo-chefe Fitz apareceu e avisou que o café da manhã estava pronto. Então eles pararam a luta e Fitz tinha algumas novidades para o seu patrão. Primeiro, ele disse ao Lord Casserole: o campo de feijão terá uma colheita significativa este ano. O motivo é que Pastry deu bons conselhos a eles, e seu pai estava orgulhoso do filho. Depois, informaram ao seu pai que 50 bandidos haviam escapado e estavam indo em direção à sua propriedade. Pastry não queria deixar que eles destruíssem o campo de sua família. Além disso, Fitz informou que os bandidos chegariam em 2 meses, e eles tentaram bolar um plano. Pastry sabia que seu pai era um nobre de baixa patente, e sua força de ataque não era forte o suficiente para vencer sem perdas do seu lado. Então ele quis ajudá-los, e Fitz viu o olhar determinado de Pastry. Depois, Pastry decidiu punir todos que atrapalhassem seu sonho de criar uma ilha Whole Cake como a Big Mom de One Piece. De repente, Fitz sugeriu ao Lord Casserole que envolvesse seu filho na luta contra os bandidos. Assim, seu pai concordou em deixar o filho lutar, porque sabia que Pastry era um gênio. No café da manhã, Agnes soube que Casserole queria submeter seu filho ao ritual de santificação e ficou preocupada. E a cerimônia é comum para crianças de 13 a 15 anos. Primeiro, Agnes ficou preocupada, mas logo mudou de humor. Então ela pediu para Josie ajudá-la a encontrar uma roupa fofa para Pastry. Ele ficou com medo e pediu ao pai para salvá-lo, mas foi ignorado. Depois disso, Pastry foi vestido como uma menina e disse que não fazia parte da comunidade LGBTQIA. Sua mãe e irmã tratavam Pastry desde pequeno como uma boneca de vestir. Quando sua outra irmã mais velha estava por perto, ele sofria ainda mais. Então Pastry desejava ser adulto porque odiava se vestir como menina. Nos dias seguintes, Pastry ficou exausto porque sua mãe e irmã usavam como uma boneca de vestir. Então Agnes desejou que seu filho se divertisse e cuidasse de si mesmo. Além disso, seus amigos se despediram de Pastry e lhe desejaram boa sorte. Mas Pastry só conseguia pensar em comer muitos doces na cidade. Depois disso, seu pai começou a lançar um feitiço poderoso e conseguiu teletransportar os dois, desaparecendo. Todos ficaram impressionados com o poder mágico de Lord Casserole e o admiraram. Em seguida, Pastry chegou à capital com seu pai e descobriu novos ingredientes. Ele viu açúcar e frutas do mundo Isekai. Ele imediatamente sonhou em fazer doces e estava ansioso pela viagem. De repente, seu pai disse que realizaria um desejo dele se conseguisse passar pela cerimônia de santificação. Então ele ficou surpreso porque encontrou maçãs no mundo Isekai. Seu pai explicou que lá elas se chamam Bonka e têm um sabor azedo. Pasteur ficou impressionado e tentou convencer seu pai a cultivá-las em seus campos. Casserole achava que seu filho também se tornaria um grande senhor de terras, mas estava enganado. O motivo do seu plano era cozinhar diferentes doces com as maçãs. Depois disso, seu pai ficou orgulhoso do filho, mas não sabia que o sonho de Pastry era apenas construir uma terra cheia de doces. Então Pastry conheceu um sacerdote que parecia um panda e ele cumprimentou seu pai. Ele perguntou ao Lord Casserole como poderia ajudá-lo. Ele disse ao Padre Panda que gostaria que seu filho passasse pela cerimônia de santificação hoje. O Padre Panda ficou chocado porque Pastry é apenas um garotinho. No entanto, vemos que Josie estava preocupada com seu irmãozinho, porque ela já passou pela cerimônia. Fitz respondeu que ela não precisava se preocupar com o irmãozinho. Depois disso, vemos Pastry amarrado e ele pensou que o Padre Panda gostava de brincadeiras de bondage, mas ele só queria que ele bebesse o Prime Hydration tropical. Então ele foi deixado sozinho no escuro por muitas horas. O motivo era que Pastry foi trancado para encontrar a iluminação e despertar seu poder. Muitos dias se passaram e seu pai estava preocupado com seu amado filho. O Padre Panda também estava preocupado, porque normalmente o poder mágico desperta depois de algumas horas. Então vemos Pastry, ele só planejava usar as maçãs de Seikai para fazer alguns doces deliciosos.
Ele sonhava o tempo todo em começar a assar e queria ser um deus dos doces. Então ele viu sua terra cheia de doces e pôde sentir o poder do Buda de Sekai. Como resultado, ele despertou seu poder mágico, e seu pai ficou muito feliz ao ver seu filho. No entanto, o Padre Panda queria encerrar a cerimônia em uma igreja. Ele leu o roteiro para Pastry receber o poder de um deus. Então Pastry esperou para terminar a cerimônia. De repente, ele sentiu uma sensação estranha e conseguiu ver uma escritura. Então ele recebeu o poder do Buda de Sekai e se transformou em um Pokémon brilhante em forma humana. Depois, seu pai o parabenizou por ter conseguido passar pela cerimônia. Mais tarde, seu pai ficou muito grato pela ajuda do Padre Panda e o pagou pelo serviço. Em seguida, Pastry tentou escolher uma maçã, mas todas pareciam muito bonitas. Então ele tentou encontrar a perfeita e não conseguiu decidir. Depois de pagar as maçãs com Apple Pay, ele ganhou 2 maçãs de graça. Enquanto isso, o Padre Panda queria atrair a família de Pastry. Depois vemos Pastry e ele provou sua primeira maçã de Sekai chamada Wonka. Antes de ir para casa, ele pediu ao pai para não contar à irmã e à mãe que eles comeram as melhores. Além disso, ele estava ansioso para assar algumas tortas de maçã deliciosas com elas. No dia seguinte, uma vila foi atacada por um grupo de bandidos. Eles roubaram toda a comida dos moradores e planejavam saquear as terras da família de Pastry. Depois veio uma vila da família de Pastry e eles estavam construindo um muro contra os bandidos. Então Fitz relatou ao seu senhor sobre os bandidos que saquearam a vila de Liptaver. O pai dele ficou chocado com a má notícia e pediu um favor ao filho. Pastry recebeu a tarefa de avisar o líder de cada vila sobre a má notícia. Em seguida, vemos os moradores, e eles prepararam a linha de defesa. O Lord Casserole avaliou a situação e agiu rapidamente. Como resultado, eles conseguiram criar uma estratégia para atrair os bandidos para um lugar específico. Pastry analisou rapidamente a situação e percebeu que a maioria dos combatentes eram apenas moradores comuns. Então seus amigos apareceram e quiseram ajudar Pastry. Seus amigos disseram que se tornarão seus futuros vassalos. Então ele pediu um favor ao amigo para juntar algumas pedras do lado de fora da vila. Logo depois, Lume e Marca estavam prontos para coletar pedras para Pastry. Os dois coletaram muitas pedras até o anoitecer. De repente, Lume perguntou a Marca se ele sabia que tipo de magia Pastry tinha recebido. Marca não sabia de nada porque ele sempre praticava sozinho. Em seguida, Marca ouviu uma voz e descobriu os bandidos. As 2 crianças imediatamente avisaram os moradores. O pai de Marca disse para as crianças ficarem com Pastry. Enquanto isso, Pest estava com sua família, mas os moradores estavam assustados. Casserole e Fitz acalmaram os moradores e ele disse que eles precisavam lutar. Ele motivou todos os moradores e conseguiu mudar o clima. Então todos estavam prontos para lutar com sua família e preparados para a batalha. Fitz estava preocupado e eles discutiram o plano. Então perguntaram a opinião de Pest e ele sugeriu descobrir a extensão dos suprimentos e das forças do inimigo. Pest percebeu que era igual a fazer doces e ficou pensativo. Depois disso, seu pai quis começar a batalha e disse a Pest para proteger a aldeia. Casserole e seu melhor amigo estavam a caminho para conseguir mais informações sobre o grupo de bandido. Então Pest também quis ajudar seu pai e planejar algumas contramedidas contra os inimigos. Ele queria preparar algumas flechas incendiárias para atacar os bandidos, mas Marca ficou preocupada se elas acertassem o pai dele também. Mas Past tinha certeza de que seu pai conseguiria desviar das flechas. Como resultado, eles quiseram ajudar Casserole e Passer confiou aos seus amigos essa tarefa importante. De repente, 2 garotinhas ficaram assustadas, mas Josie e Agnes acalmaram as meninas. Então Agnes disse ao filho para se cuidar e desejou boa sorte a ele. Depois disso, Pest planejou iniciar seu contra-ataque, apoiando seu pai na batalha. Enquanto isso, Fitz parou e ativou seu olho mágico para encontrar os bandidos. Ele conseguiu usar o olho de Nid porque foi reencarnado em Fitz, então podia ver todos os bandidos com seu olho mágico. Ele trouxe más notícias porque eles eram uma gangue de ex-cavaleiros e tinham 5 cavalos. Além disso, havia mais bandidos do que o esperado. Casserole e Fitz planejaram começar atacando os inimigos primeiro. O líder dos bandidos recebeu um relatório. Do nada, Lord Casserole e Fitz apareceram. Eles atacaram imediatamente o grupo de bandidos e conseguiram ferir muitos deles. O líder dos bandidos ordenou que todos revidassem, mas Casserole e Fitz não demonstraram medo e queriam atrair os bandidos para uma armadilha. Os bandidos estavam caçando eles e o chefe dos bandidos estava furioso. Então os inimigos caíram na armadilha e todos estavam a caminho da vila. Depois disso, Sir Gleggery ouviu o som dos cavalos. Ele imediatamente disparou uma flecha de fogo para o céu para alertar os outros criados. Casserole entendeu que Pest teve a ideia de mostrar o caminho de casa com uma flecha de fogo.
De repente, Past foi informado de que seu pai estava sendo perseguido por bandidos. Como resultado, ele ordenou que seus amigos se preparassem para atacar os bandidos. Em seguida, Casserole e Fitz atraíram os bandidos para a vila. Depois disso, Past deu o sinal para começar o ataque e conseguiu ferir muitos dos inimigos. Past imediatamente ordenou que atacassem de novo, e todos jogaram pedras nos inimigos. Então vemos Past alguns dias ex. Ele estava explicando ao aldeão sobre sua estratégia. Os adultos não tinham certeza se as crianças conseguiriam realizar o ataque, mas eles não acreditavam no plano. Então Past tentou explicar a vantagem do seu plano e conseguiu convencer todos os aldeões com sua ideia. De volta ao presente, Past pôde apoiar seu pai, e seu pai estava orgulhoso do filho. Os bandidos estavam tendo dificuldades na batalha, mas o líder dos bandidos não desistiu. De repente, ele pulou sobre o rio e estava a caminho da aldeia. Ele conseguiu escalar o muro e derrotou um aldeão. Em seguida, ele atacou vários aldeões e os ameaçou de matar todos. Depois disso, os cavaleiros da família de Past lutaram contra os bandidos. De repente, as crianças da aldeia também ajudaram os aldeões lutando. O chefe dos bandidos ficou furioso e mirou em um garotinho. Past conseguiu salvar o menino e se sacrificou. O chefe dos bandidos usou Pest como refém, mas viu um homem ferido no chão. De repente, Pest lançou seu feitiço único e conseguiu derrotar muitos bandidos. Além disso, ele conseguiu transferir a dor do homem ferido para o chefe dos bandidos. O rosto dele ficou queimado e ele queria saber o que estava acontecendo. Então Pest disse que pode replicar tudo com seu poder mágico. Na manhã seguinte, Agnes foi informada de que eles venceram a batalha, mas Pest está com o braço machucado. Ela ficou preocupada e o aldeão disse a ela que era só um arranhão. Então vemos Pest. Ele estava ajudando o pai a dividir a comida com os moradores da vila. Mais tarde, os bandidos foram presos e o plano do Lord Casserole era enviá-los para o condado de Hetz. Depois disso, Blagarus recebeu uma recompensa pela grande contribuição na defesa da linha de frente. Em seguida, Mark e Lumina foram chamados para receber uma recompensa por ajudarem Pest com seu plano de defesa. Depois, eles receberam uma grande recompensa, e Pest ajudou seus melhores amigos. Ele elogiou os dois pela grande ajuda e ficou feliz por tê-los como amigos. Depois disso, eles levaram a recompensa para a casa de Marka. A mãe dele não ligou para a recompensa. Ela só ficou feliz que o filho voltou para casa em segurança. Além disso, ela perguntou se Marka tinha causado problemas no passado, mas ele respondeu que seus dois melhores amigos foram um grande apoio na luta. Depois, o avô de Lumina ficou muito feliz ao saber do ótimo trabalho de sua neta. No entanto, muitos moradores queriam comemorar com a família de Lumina e também convidaram Past. Marka perguntou se ele podia beber, mas só deixaram ele tomar leite. Então eles comemoraram a vitória juntos e todos os moradores elogiavam a emboscada das crianças. De repente, Past começou a sonhar acordado porque planejava fazer doces com os deliciosos ingredientes da sua vila. Enquanto isso, seus amigos estavam saindo de fininho para brincar lá fora. Então Marka teve a ideia de ver os bandidos presos, porque ambos se tornariam futuros vassalos de Past. Mais tarde, eles pediram para ver os bandidos, mas os guardiões disseram para as duas crianças brincarem em outro lugar. Marka teve uma ideia boba e se escondeu com Lumina atrás de um arbusto. De repente, ele jogou pedras e conseguiu distrair os guardiões. Os dois entraram no celeiro e queriam ver o castigo dos bandidos. De repente, o chefe dos bandidos disse a Marka que ele receberia a pena de morte. Ele disse que, antes de morrer, queria ensinar a Marka algumas habilidades de espada combinadas com magia. Marka queria se tornar uma grande ajuda para Pest como seu futuro retentor. Em seguida, o chefe dos bandidos disse a Marka que ele deveria se aproximar porque queria sussurrar as palavras secretas para ativar um feitiço poderoso. Como resultado, o chefe dos bandidos conseguiu se soltar e atacou Lumina. Marka ficou preocupado porque Lumina estava gravemente ferida. Então um guardião apareceu e o chefe dos bandidos usou Marka como refém. Outro guardião avisou ao avô de Lumina e a Past que um bandido havia se libertado. Enquanto isso, o chefe dos bandidos estava cercado por vários retentores, mas tentou escapar. Ele usou Marka como refém e conseguiu fugir a cavalo. No entanto, Past chegou e viu sua amiga ferida, Lumi. Ele pediu a um guardião para estancar o sangramento dela e queria resgatar Marka. Então Pest estava montado em um cavalo e tentava bolar uma estratégia para vencer o chefe dos bandidos. Em seguida, seu pai quis apoiar o filho porque estava preocupado, mas Fitz o impediu e quis ir salvar as crianças. Ele pediu ao seu melhor amigo para proteger a vila, já que ele é o senhor. Então vemos o chefe dos bandidos e seu cavalo roubado, Trípede. Logo depois, Past apareceu a tempo e estava pronto para a batalha. O chefe dos bandidos estava furioso. Ele sabia que Past tinha armado essa armadilha idiota. Logo depois, Past se lembrou das palavras do pai para segurar firme a espada.
Pastor avançou contra seu inimigo e atacou o chefe dos bandidos. Mas Past foi dominado pela força do bandido. Marca disse para Past fugir, mas ele respondeu que nunca abandonaria seu melhor amigo. Então o chefe dos bandidos lançou um ataque e usou seu golpe finalizador. Enquanto isso, Fitz tentou encontrar os meninos, mas não conseguiu localizá-los. Mais tarde, ele encontrou a espada quebrada de Pest e pensou que Pest tinha sido assassinado pelo bandido. À noite, Fitz entrou na casa de Pest e ficou chocado ao ver Pest vivo. Em seguida, Casserole contou a Fitz que ele e Marca não tinham voltado para casa há pouco tempo. Casserole pediu ao filho que se explicasse. Então Past explicou ao pai que tinha acabado de replicar a habilidade mágica dele pouco tempo antes. Como resultado, ele conseguiu escapar em segurança com Marca. Depois de contar a história, Past foi proibido de contar a alguém sobre seu poder mágico de replicar a habilidade mágica de outra pessoa. Past foi repreendido porque ainda poderia se teletransportar para dentro de uma pedra. À noite, Casserole estava preocupado. Ele sabia que seu filho tinha uma habilidade mágica extremamente poderosa. Nos dias seguintes, Marca ficou triste. Ele sabia que a culpa era dele. Past conseguiu animar o amigo e disse que Lumina ficaria feliz em ver os dois. Então eles visitaram Lumina, que ficou muito feliz em ver seus melhores amigos. Depois, Past foi para a cozinha e ficou feliz em preparar doces deliciosos para trazer sorrisos aos rostos das pessoas. Past começou a misturar os ingredientes, querendo fazer doces deliciosos. Enquanto isso, Marca estava com medo de que Lumina não o perdoasse por sua ideia boba. Past assou uma deliciosa torta de maçã e queria servir a torta de maçã para seus amigos. Então vemos Marca. Ele pediu desculpas, mas Lumina não estava brava com ele. Então ela disse que ele não precisava pedir desculpas, e eles sentiram um cheiro delicioso. Em seguida, Pest serviu a deliciosa torta de maçã para seus amigos, e eles ficaram muito agradecidos. Então eles provaram a deliciosa torta de maçã do Pastry e disseram que estava muito saborosa. Além disso, Past mostrou a eles as maçãs azedas que usou para assar as tortas de maçã doces. Ele falou sobre as frutas e disse que sabor e pessoas são iguais. Como resultado, Marca ficou animado e Pest mudou o clima. De repente, o pai de Lumina apareceu atrás de Past e Marca ficou assustado. Mas Blagari não estava bravo e disse que Marca agora precisava se casar com sua filha como compensação. Lumina também concordou com a decisão e Past apenas riu. Depois disso, Lumina ofereceu ao pai um pedaço da torta de maçã e ela decidiu comer o pedaço do Marca também. Ela disse que agora é sua futura noiva e Past estava ansioso para aproveitar o tempo com seus amigos. Algumas semanas depois, Lord Casserole disse a Fitz que eles não tinham dinheiro. Past sabia que o motivo de não terem mais dinheiro era por causa da batalha contra os bandidos. Todo o dinheiro foi usado para reconstruir as aldeias e comprar comida para todos os moradores. Então Casserole ficou preocupado porque o chefe dos bandidos escapou. Fitz informou que eles garantiram 200 moedas de ouro pela cabeça dele e que agora ninguém mais queria lhes emprestar dinheiro. De repente, Past se perguntou por que seu pai não pediu ajuda aos pais dele. Ele descobriu que Agnes e seu pai cortaram relações com os pais deles há muito tempo. O motivo era que as terras do pai dele eram ainda mais áridas naquela época, e ambos os pais não aceitaram o casamento. Assim, Pest entendeu por que eles não podiam pedir ajuda aos avós dele. Depois disso, Marca e Lumina ficaram sabendo da situação da família de Pest. Past ficou preocupado com Lumi e perguntou como ela estava se recuperando. Ela respondeu que estava se recuperando bem, mas que a dor ainda não tinha sumido completamente. Então Past brincou com seu amigo e disse que eles formavam um casal fofo. Depois disso, eles tentaram encontrar uma solução para o problema de dinheiro da família dele. Então Lumina sugeriu que ele vendesse tortas de maçã na cidade. Ele disse que fazer torta de maçã não resolveria os problemas financeiros. De repente, Marca sugeriu ensinar magia para o povo da cidade. Lumina zombou do noivo e explicou para Marca que isso não funciona. Além disso, ela o chamou de burro e o deixou muito furioso. Past disse que ele deveria parar de flertar, e Lumina acha que a magia ainda é a chave para resolver o problema. Ela pediu para Past ensinar um feitiço dele para eles, e ele se lembrou das memórias de assar doces com seus amigos em sua vida anterior. Então Past disse para eles desenharem qualquer figura na Terra. Past descobriu que desenhou um dragão, mas o desenho dele parecia apenas uma minhoca com 2 pernas. Enquanto isso, Lumi desenhou uma maçã com uma torta de maçã assada. Marca disse que é péssima em desenhar e as duas começaram a discutir.
Depois disso, Passo lançou seu feitiço de replicação e transferiu o desenho para as mãos deles. Seus amigos ficaram impressionados com o poder dele de replicar o desenho nas mãos deles. Então Lumina descobriu que os desenhos desaparecem depois de 3 dias. Lumina teve uma ideia e disse que ele poderia copiar os desenhos no chão. Como resultado, Pest teve uma boa ideia, ficou agradecido e chamou Lumina de gênio. Ela ficou corada e ele pediu desculpas por ter tanto charme. Depois vemos Agnes, que tentou pedir ajuda aos pais, mas eles recusaram. De repente, Past apareceu e teve uma ótima ideia para ganhar dinheiro com a irmã dele. Josie agora tem 13 anos e já está quase na idade de se casar. Então Past sugeriu ao pai dele usar o feitiço de teletransporte para apresentar Josie a todos. Casserole e Agnes entenderam que viajar para encontrar um noivo é muito perigoso. Como resultado, ele sugeriu a eles uma solução alternativa para o problema. Ele replicou o rosto da mãe dele em um pedaço de madeira. Então Rude inventou um Tinder de Sekai para ajudar os garotos nobres a encontrar uma futura esposa. Past sugeriu aos pais vender a imagem, porque assim os nobres não precisariam viajar até a capital para ver Josie pessoalmente. Casserole ficou impressionado com o Tinder de Isekai inventado pelo filho. De repente, sua mãe pediu para ele inventar uma habilidade de Photoshop para pagar algo da imagem. Nos dias seguintes, Pest e seu pai visitaram o condado de Hetz para receber alguma compensação. Millie-Rita suspeitava que a família Mortel viria cobrar dela por não ter conseguido eliminar a ameaça dos bandidos. Então Past e seu pai entraram na sala, e Millie os cumprimentou e se apresentou para a família de Past. Em seguida, Casserole se apresentou, e Pest percebeu que Millie é muito inteligente. Millie os convidou para tomar chá com ela, e Casserole aceitou. Então Casserole elogiou o sabor delicioso e o aroma do chá. Pad quis experimentar um biscoito, pois queria provar seu primeiro biscoito de Sekai. Como resultado, ele percebeu que o biscoito não era muito gostoso, porque ele é um confeiteiro profissional. Depois, Millie elogiou Casserole por ser um bom líder e perguntou sobre seus segredos. Casserole disse que o conselho de seu filho era um motivo pelo qual sua terra conseguia sustentar tão bem os moradores. Millie ficou surpresa, e Casserole entendeu que seu filho era alguém especial. Além disso, ele estava muito orgulhoso de ter Pest como filho. De repente, Pest mudou de assunto e mentiu para conseguir mais compensação. Millie ficou irritada e não esperava que o filho de Casserole fosse um gênio. Em seguida, ele contou para Millie sobre a batalha contra os bandidos. Ela fingiu que não sabia sobre os bandidos e que a culpa pelos danos nas terras da família Mortel era dela. Mas Past disse a ela que sua família poderia entregar os bandidos diretamente para a família real. Millie tentou ser mais esperta que Pest, mas ele não era uma criança boba. Então Past contou a ela que os bandidos disseram que seguiram em frente depois de despistar a perseguição no domínio dela. Millie respondeu que não sabia do caso e perguntou se ele tinha alguma prova. De repente, Casserole mostrou para Millie uma espada dos bandidos que carregava o brasão da família dela. Millie percebeu que Pest foi mais esperto que ela e sabia que estava encrencada. Past pediu uma compensação e disse que eles não denunciariam o caso para a família real. Depois disso, Pest fez um acordo com Millie e exigiu uma grande quantia de dinheiro. Então ela ofereceu à família de Passo 150 moedas de ouro como compensação. Millie ficou surpreso ao perceber que Pest é um garoto que mandou os pais fazerem o dever de casa e não o contrário. Mais tarde, Millie admitiu sua derrota e passou a gostar de Pest. Então ela perguntou o nome de Pest e disse que tinha uma pergunta para ele. Ela percebeu a reação estranha de Past ao provar seus biscoitos. Então Pest disse que o chá dela estava gostoso, mas que os biscoitos deveriam ser menos doces. O pai dele ficou bravo com o filho por ser tão atrevido, e ele foi punido. Casserole pediu desculpas pelo comportamento atrevido do filho e pelos comentários sobre os doces dela. Depois disso, ele fez um presente para Millie e bordou o rosto dela em um cachecol. Ela ficou encantada com o presente e feliz por conhecer um garoto tão energético como Pest. Nas semanas seguintes, vemos Pest e seu pai sendo convidados para um banquete do Duque Cadala. Casserole parabenizou pela maioridade de seu herdeiro mais velho. Então o Duque Padelock ficou lisonjeado ao ouvir os elogios e apresentou a Casserole seu neto, Squally. Cadalha que disse ao neto que ele deveria relaxar e comentou que Squally admira Casserole e o idolatra. Em seguida, Pest se apresentou e conseguiu impressionar o Duque com seus bons modos. No entanto, Past disse que era uma honra conhecer Squally. Squally ficou lisonjeado com os elogios e estava muito nervoso. O Duque Cadillac passou a gostar de Pest e soube que ele também havia atingido a maioridade. Então Pest disse que foi abençoado com o uso da magia, e todos os convidados ficaram impressionados com a pouca idade de Pest. Past diz que teve a sorte de ser abençoado com magia desde jovem. Depois disso, ele começou a lançar seu feitiço e impressionou a todos.
Assim, Peste conseguiu mostrar seu feitiço ao Duque, que ficou encantado ao ver seu feitiço de desenho. De repente, Peste disse que era um presente para Lord Squally, porque ele conheceu o Marquês Rubarek. Como resultado, Peste disse que iria replicar uma imagem de Lady Petra, que era a terceira filha da família do Marquês Rubarek. Cacerol explicou ao Duque sobre o Tinder de Isekai do Peste. Enquanto isso, Squally ficou impressionado com o retrato encantador de Petra, e Peste contou a ele sobre a festa de aniversário de Petra no mês que vem. Como resultado, Squally aceitou ir à festa de aniversário dela, e seu avô ficou chocado. Ele entendeu que Past é um gênio que tentou arranjar um casamento. Ele perguntou a Squally como ele faria se pretendia viajar até lá. Pest respondeu que não precisava se preocupar, porque seu pai estava disposto a ajudar com o feitiço de teletransporte. Depois disso, Past conversou com o Duque Cadillac, e ele disse que achava que Lord Rubarek tinha segundas intenções. Pest explicou para ele que acredita que ele planejava usar o incrível poder militar da família Cadillac para acabar com as disputas de uma vez por todas. Em seguida, ele disse a todos que também participaria das festividades. Pest ficou feliz que seu plano funcionou, e o Duque Cadillac confiou em Cacerol para ajudar sua família. Mais tarde, Squall perguntou a Past se ele queria ser seu amigo. Em seguida, Squally pediu conselhos para encontrar um presente de aniversário para Lady Petra. Pest comentou que ela gosta de doces, porque da última vez ele a presenteou com biscoitos feitos à mão. Foi então que Squally descobriu que Past é um confeiteiro habilidoso que adora fazer doces. Pest se distraiu e pediu desculpas a ele. Então ele pensou que Squally queria pedir para ele fazer doces deliciosos para o aniversário de Petra, mas na verdade ele só queria perguntar a Past se ele poderia alterar o retrato e deixar a imagem mais sensual. Por isso, Past ficou surpreso ao perceber que os homens são todos iguais, em qualquer época e em qualquer mundo. Alguns dias depois, vemos como os cidadãos consertaram os prédios danificados. Depois vemos Fitz, que contou ao amigo que a distribuição de comida e lenha entre os cidadãos está indo bem. De repente, Past entrou na sala e perguntou se eles estavam falando sobre doces. Então Past disse ao pai que chegou uma carta para ele, e uma delas era do Duque Cadillac. Cacerol leu as cartas e disse que uma delas informava que eles receberiam 20.000 moedas de prata. Past ficou feliz ao saber que os dois ficaram noivos. Então Past se lembrou do dia exaustivo com Petra, porque seu pai só aceitava a melhor foto da filha. Depois disso, Cacerol disse a eles que conseguiram um emprego como guarda-costas da Lady Petra. O motivo disso é que muitas pessoas serão contra o casamento, pois isso causará desvantagem para alguns nobres. Fazin suspeitou que a igreja seria um problema, e seu pai concordou. Ele respondeu que poderia proteger Lady Petra com seu feitiço de teletransporte, mas eles não sabiam quão fortes seriam os inimigos. Então Fitz disse que recrutadores da capital poderiam se infiltrar entre eles. Past entendeu que o trabalho era muito importante para o seu plano futuro de construir uma terra cheia de doces. De repente, ele teve uma ideia para manter Lady Petra segura, então sugeriu ao pai que encontrasse um lugar cercado por paredes grossas, sem janelas ou entradas. Hitz e Cacerol entenderam sua ideia de usar a sala da cerimônia de santificação. Depois disso, Pest entregou ao pai um recibo dos materiais que ele havia comprado com o comerciante. Cacerol repreendeu seu filho ao ver que Past usou uma grande quantia de dinheiro para comprar açúcar. Past gastou todo o dinheiro sem avisar o pai, e foi punido. Na manhã seguinte, eles visitaram Lord Rubarek para escoltar sua filha. Em seguida, Lord Rubarek agradeceu a Pest porque o noivado aconteceu graças a ele. Então Cacerol disse que eles os escoltariam até a capital. Etros cumprimentou e disse que os biscoitos de Pest estavam muito deliciosos da última vez. De repente, ele começou a falar sobre doces e não parou mais. Depois disso, ele se juntou a eles na carruagem e cumprimentou Lico também. Ela estava um pouco triste, e Petra pediu desculpas pelo comportamento da irmãzinha. A caminho da cerimônia de santificação, Lord Rubarek estava preocupado e contava com a família de Past para proteger Petra. Ao chegarem na cidade, Cacerol e o pai de Petra verificaram se não havia pessoas suspeitas do lado de fora. De repente, inimigos os atacaram, e Cacerol lutou com Rubarek contra eles. Um dos criminosos entrou na carruagem e planejava assassinar Petra, mas Pest protegeu as meninas e conseguiu resistir aos ataques fortes. De repente, outro assassino apareceu, mas Cacerol salvou seu filho a tempo. Como resultado, eles derrotaram os criminosos e forçaram os bandidos a recuar. Depois disso, Pest viu o rosto assustado da garota e eles foram pro porão, então entraram lá para proteger Petra. Em seguida, Past mostrou que é um garoto muito doce, tentando acalmar Lico porque ela estava muito assustada. Ela ficou corada e Past tinha tanto charme que Lico se apaixonou por ele na hora. Depois descobrimos que ela estava triste porque sempre se comparava com sua irmã gêmea.
Além disso, ela estava envergonhada por ter agido de forma tão rude pouco tempo antes. Mais tarde, eles chegaram e Past explicou que usariam o feitiço de teletransporte do pai dele. Depois de entrarem na sala secreta, eles deram as mãos e Casserole começou a lançar seu feitiço de teletransporte. Ao chegarem na igreja, Past os recebeu para a cerimônia de santificação. Enquanto isso, o nobre Armir contratou um grupo de mercenários para sequestrar uma mulher. Ele ofereceu ao grupo 10 moedas de ouro e quase todos quiseram aceitar o trabalho. Então ele disse que eles deveriam trazer Petra para ele, porque ela logo se casaria com a família do Duque Cadleck. Antes de eles saírem, o nobre Armir disse para fazerem o trabalho direito. Depois que os mercenários saíram da casa, acharam a missão suspeita. O líder disse que Armir provavelmente está atrás de 2 coisas. Primeiro, desonrar a casa Cadleck, porque eles seriam humilhados. O segundo motivo é que Armir quer recuperar seu título de nobreza. Depois, vemos muitos guardas e nobres em frente à igreja. Past ficou impressionado e disse que uma casa de cavaleiro pobre como o deles nunca conseguiria reunir uma força dessas. Em seguida, vemos Petra, que estava nervosa só de pensar no noivado. De repente, Past apareceu e Petra começou a falar animada sobre seu futuro marido. Então Past ficou muito orgulhoso de ter inventado o Isekai Tinder e comparou isso a fazer doces. Depois, Fitz informou a Casserole que até os lords do feudo remoto vieram para cá. Casserole tinha uma missão importante para seu filho e pediu para Past ajudar a Lady Lico a relaxar em um quarto de hóspedes. Em seguida, Fitz desejou boa sorte a ele e disse que ele deveria conquistar todo o quarto de hóspedes. Então Past pediu para Lico descansar com ele no quarto de hóspedes. Fitz estava orgulhoso de Past e deu uma zoada nele. Então Casserole ficou bravo e disse ao amigo para não colocar ideias estranhas na cabeça do filho dele. Depois disso, vemos o Lord Amir, que tomava vinho enquanto esperava por sua vingança. Em seguida, apareceu Wise, o oficial de Estado-Maior do Exército Central, que estava lá para escoltar Petra até a igreja. Casserole disse que, assim que a recepção do noivado terminasse, tudo o que restava era escoltá-los de volta ao território deles. Mas Casserole ainda estava preocupada. Fitz disse que está mais preocupado com Past e comentou que pode acontecer um mal-entendido. Então Casserole respondeu que não está preocupado porque eles têm uma acompanhante formidável com eles. Past ficou se perguntando por que a empregada Carla se juntou a eles. Ela respondeu que seu dever é proteger a senhorita Lico, e Past tentou convidá-la para se sentar. Depois, Past tentou mudar o clima, mas não conseguiu e toda a situação ficou constrangedora. De repente, Past teve um mau pressentimento e ouviu algo do lado de fora. Logo depois, o chão abaixo deles começou a brilhar. Um buraco enorme apareceu. Past e Lico desapareceram dentro do buraco escuro. Depois disso, Casserole chegou e foi informado de que seu filho e Lico desapareceram no buraco. Casserole ficou preocupado e ordenou que Fitz explicasse a situação ao Marquês e aos outros. Em seguida, Casserole pulou no buraco para procurar seu filho. Então vemos Pest acordando e eles tinham sido sequestrados pelos mercenários. Past se perguntou se o homem tinha causado o buraco. De repente, ele entendeu por que eles foram sequestrados. O homem ameaçou Pest para que ele não fizesse nenhum movimento errado e Pest decidiu proteger Lico com sua vida. Em seguida, Casserole estava do lado de fora do túnel e olhou ao redor, mas não conseguiu encontrar nenhum sinal de seu filho. Enquanto isso, Lico acordou e Past explicou sobre a situação. Ela quase chorou, mas Past a aclamou. O mercenário zombou de Pest, mas ele tentou descobrir o que eles tinham planejado. Em seguida, Past fingiu ser um chorão e o atraiu para uma armadilha, então ele disse que poderiam trocá-los por 200 moedas de ouro. Lico não entendeu que Past só estava tentando enganar o homem, e ele quase conseguiu, mas sua tentativa de armar uma armadilha para o homem falhou. E Past descobriu que um nobre estava por trás de tudo. Então Past se lembrou de que viu o nome de um nobre suspeito alguns dias atrás. Foi aí que ele percebeu que o nobre Amir era o culpado e usou seu poder mágico para enviar uma mensagem ao pai. Em seguida, vimos Fitz relatando que o Marquês não pode disponibilizar nenhum homem agora porque precisa priorizar a recepção de noivado de Petra. Carla estava preocupada com Lico e perguntou por que Casserole não estava preocupado. De repente, a mensagem de paz foi teletransportada para seu pai e ele ficou sabendo sobre o culpado. Como resultado, ele se preparou para resgatar seu filho e ordenou que seus comerciantes estivessem prontos para a batalha. Fitz entendeu que seu amigo estava preocupado com seu filho, mas disse a Casserole para lançar seu feitiço de teletransporte e enviá-lo para chamar reforços. Depois, o chefe dos criminosos apareceu muito irritado com Lico. Ele tentou tocá-la e Pasta protegeu, mas como resultado ele acabou ferido. O motivo da reação do líder dos mercenários era que eles sequestraram a irmã errada. Enquanto isso, o noivado de Squale e Petra estava acontecendo na casa do Duque. Pasta entendeu que o plano deles era sequestrar Petra.
De repente, o mercenário planejou cortar Lico em vários pedacinhos. No último momento, Pasha salvou e conseguiu se libertar. Ele disse para Lico que ela não precisava se preocupar e que ele iria protegê-la com todas as suas forças. Então Pest disse que iria derrotá-lo, e o mercenário apenas olhou para Pest com desdém. Depois disso, o líder dos mercenários percebeu que Past não era um garotinho comum, porque ele derrotou seu tenente mais forte. De repente, eles ouviram uma voz do lado de fora, e Pest soube que os reforços de seu pai haviam chegado. Então Pest disse para Lico que eles estariam seguros e que a ajuda havia chegado. O líder dos mercenários achou que conseguiria escapar, mas Cacerol apareceu e ele ficou cercado. Então o homem percebeu que não tinha chance contra o pai de Pest e o próprio Pest. Past disse que não havia saída, mas o homem lançou um feitiço para criar um buraco no chão. Como resultado, ele conseguiu escapar e Cacerol impediu seu filho de perseguir o criminoso. Cacerol ficou aliviado a ver que seu filho estava ileso e disse que estava preocupado. Em seguida, Lico foi libertado por Glaggery e Fitz também apareceu. Os criados da família de Lico ficaram felizes por ele estar bem, e ele voltou para a família. Lico não conseguiu agradecer a Pest e se despediu. Mais tarde, Past soube quem era o culpado, e Fitz informou que o Duque Armire seria preso pelo sequestro de Lico. Além disso, Fitz disse que encontraram provas de que ele vazou informações para o inimigo. De repente, um cavaleiro apareceu. Cacerol disse que precisava investigar algo e mandou Fitz cuidar do relatório. Em seguida, Cacerol perguntou ao filho onde ele achava que aquele homem tinha ido parar. Paz respondeu que não acreditava que o homem tivesse fugido. Past suspeitava que ele não tinha força suficiente para ir longe e sabia que eles tinham suas forças cercando a área. Então eles correram de volta para o quarto para prender o criminoso. O inimigo ficou impressionado porque Past percebeu tudo e então decidiu lutar contra Past e seu pai. Então Pest disse ao pai que ele cuidaria disso e tinha certeza de que venceria o inimigo. Past descobriu que o nome do inimigo era Strudel, e Strudel sabia que precisava lutar sério contra Past. Strudel atacou Past, e seu pai ficou preocupado, mas Past desviou do ataque. Além disso, ele nocauteou Strudel, e Cacerol ficou impressionado com seu filho super poderoso. Após a luta, Cacerol percebeu algo na espada de Strudel. Past disse que usou seu poder mágico e deu ao oponente uma espada quebrada. De repente, Past ficou preocupado porque percebeu que seu sonho não pode se realizar desse jeito. Um mês depois, vemos a festa oficial de noivado de Petra e Squally. Past ficou feliz que ambos pareciam felizes e o Duque Cadlec apareceu. Cacerol parabenizou sua família e agradeceu a Pest porque ele protegeu sua futura neta. Pest foi muito humilde e todos esperavam que os dois tivessem um futuro brilhante. Past disse que eles formam um casal fofo e o Duque Cadlec agradeceu novamente, pois o casamento não teria acontecido sem ele. De repente, Pest disse ao Duque Cadlec que havia notado alguns aspectos curiosos no incidente do sequestro. Ele disse que o ataque dos bandidos parecia extremamente bem preparado, mas se perguntou por que eles cometeram o erro de sequestrar o alvo errado. Past achou o caso muito questionável e não acreditava que tudo fosse coincidência. Como resultado, ele chegou à conclusão de que havia uma terceira parte por trás disso, perseguindo seus próprios objetivos. O Duque Cadecne ficou surpreso com as suspeitas de Pest sobre uma terceira parte, e perguntou a Pest quem ele suspeitava ser o mentor. Então o Duque Cadecne perguntou se Pest suspeitava que ele era o culpado por trás do incidente. Pest respondeu que, com certeza não, e que ele é apenas uma criança com muita imaginação. Então Cacerol interrompeu seu filho, e ele mudou de assunto. Passo aproveitou a oportunidade e pediu mais dinheiro ao Duque Cadernec. No entanto, o Duque Cadec percebeu que tinha sido enganado por Past e o pegou. Depois disso, Lord Cadlec admitiu que era o mentor por trás do incidente e divulgou informações falsas que levaram ao sequestro. Ele disse que não tinha intenção de colocar as duas garotas em perigo e que estava envergonhado pelo seu plano fora de controle. Então ele admitiu que organizou toda a situação e disse que, a partir de agora, irá refletir sobre sua conduta. Depois disso, o Lord Rubarek apareceu e agradeceu a Past por salvar sua filha. Past achou que receberia dinheiro como recompensa, mas estava enganado. Então o Rubarek perguntou a ele se seu coração já estava voltado para alguém. Cacerol entendeu o plano de Lord Rubarek e não conseguia acreditar que seu filho inteligente caiu na armadilha dele. Como resultado, Pest recebeu a proposta de se casar com a filha dele, Lico, e ficou confuso. Past disse que certamente se sente honrado, mas que com certeza não é digno. Mas Rubarek não deixou passar, e Past foi forçado a aceitar o noivado com Lico. Ele sabia que não podia escapar e aceitou a proposta de se casar com Lico algum dia.
No entanto, Past esperava que seu pai o salvasse, mas ele permitiu que Pest se casasse com a filha de Lord Rubarek. O Duque Cadleck ficou feliz por ter a chance de provocar Pest e informou todos os convidados sobre o noivado. Depois disso, Past não sabia o que tinha acontecido. Depois, Lico agradeceu por ele tê-la salvado, e Past entendeu que tinha acabado de se apaixonar por ela. Então Rubarek anunciou para todos que suas 2 filhas encontraram um futuro marido naquele dia. O Duque Cadleck também ficou feliz em ter Pest como parte da família, e eles brindaram. Depois disso, Squirrel ficou muito feliz por eles terem se tornado cunhados. Squirrel e Petra disseram que Pest pode considerá-los como irmãos mais velhos, mas Pest ainda não estava pronto para isso. À noite, Lico apareceu e achou que ele não gostava dela. Paz respondeu que estava feliz por estar noivo dela. Lico disse que fez alguns doces e queria compartilhar com Past. Paz provou o biscoito caseiro da Lico e ficou surpreso. De repente, Past disse que estavam deliciosos e suas palavras deixaram Lico muito feliz. Ela sorriu e Past decidiu proteger o sorriso dela pelo resto da vida. Alguns dias depois, vemos Casserole, que disse à esposa que talvez precisasse confessar algo para ela. Agnes achou que ele tinha feito outra compra extravagante e disse que nunca ficaria brava por algo assim. De repente, Casserole disse que tinha uma nova garota em sua vida, e Agnes ficou chocada ao ouvir essas palavras. Ela entendeu errado o que ele disse e achou que Casserole tinha traído ela. Em seguida, Casserole disse que a garota era uma beleza e de uma família de alta posição. Agnes ficou chocada e não conseguia acreditar que Casserole tinha traído ela. Ele esclareceu o mal-entendido e ela descobriu que Paz estava noivo. Como resultado, ela agiu de forma estranha, mas ficou feliz com a notícia de ganhar uma nora. Então vemos Millie, que ficou sabendo do noivado da Casa Mortel com a família Rubarek. Sua criada informou que Past está noivo da filha dos Rubarek, Lico. Foi assim que Millie soube que o noivado, após o sequestro, era para provar a castidade de Lico. A criada de Millie se perguntou se os Rubarek pretendiam desfazer o noivado depois que as lembranças do incidente se apagassem, mas Millie achou que eles tinham outro plano, e Sebastian percebeu o que eles haviam planejado. Millie disse que Lord Rubarek é esperto, e ao casar com a família Morton, ele mantém a aparência de não abusar do seu poder. Além disso, ela percebeu que Rubarek acredita que o feudo dos Morton tem potencial para se tornar muito próspero. Então ela disse que o filho de 9 anos de Casserole era o cérebro por trás de tudo. Ela disse que eles não podem subestimar Pest porque da última vez foi ele quem conduziu as negociações. Como resultado, ela acreditava que Lord Rubarek também percebeu o potencial de Past. Então vemos Past colocando pacotes no chão e seus amigos perguntaram o que ele tinha encomendado. Past disse que pediu apoio ao Lord Cadleck e ele lhe deu um vale-presente da Amazon. Então Past conseguiu pedir novas árvores porque teve a intenção de fazer muitos doces. Pastel explicou para eles que as árvores ajudam a produzir mel e que ele vai criar muitos doces. Eles mal podiam esperar para plantar suas mudas e Lumi sabia que precisavam encontrar o lugar certo. Depois disso, Marca perguntou como ele planejava regar as árvores. Past respondeu que vai dar um jeito, porque está ansioso para fazer muitos doces no futuro. Então Lumia perguntou sobre o plano dele, e Past disse que vai construir um reservatório. Past começou a explicar para seus amigos que precisa construir um reservatório grande para coletar uma grande quantidade de água. Enquanto isso, Casserole e Fitz calcularam os lucros e despesas. Fitz disse ao seu amigo Casserole que o relatório de ganhos mostrou que, pela primeira vez, eles terminaram com lucro. Como resultado, Casserole ficou emocionado com as palavras dele e não conseguia acreditar que seus esforços finalmente foram recompensados. Fitz disse que seu filho teve um papel enorme nisso, e Casserole ficou orgulhoso de seu amado filho. Então Fitz disse que tinha boas e más notícias para dar a ele. Casserole soube que a nova vila já reuniu mais de 40 candidatos a colonos. Então Casserole perguntou sobre os novos criados, e Fitz respondeu: Gaglari está mostrando o caminho para eles. Depois disso, Casserole perguntou sobre as más notícias e ficou sabendo que seu filho planejou um novo projeto com os amigos. Casserole temia que seu filho fosse fazer algo perigoso de novo e queria vê-lo imediatamente. Em seguida, vemos Pest e seus amigos. Eles estavam olhando para uma pedra enorme. De repente, Pest usou seu poder mágico e energizou o punho. Past acertou a pedra gigante e causou uma onda de choque com seu soco poderoso. Ele ficou feliz por ter copiado secretamente a magia de Strudel, porque com seu novo poder, ele se tornou o próximo One Punch Man. Então Past começou a agir de forma estranha, e ficou animado para replicar mais poderes mágicos no futuro. Lune e Mark acharam que ele tinha enlouquecido e se perguntaram por que ele estava tão feliz. Depois disso, ele destruiu todo o chão e causou várias explosões. Alguns momentos depois, ele terminou o trabalho e seus amigos não conseguiam acreditar ao ver o buraco enorme.
Então ele explicou que planejava coletar a água da chuva e à medida que as árvores crescessem, elas mesmas funcionariam como reservatórios. Depois disso, Past sonhou em fazer doces, mas seus amigos mandaram ele abrir os olhos. Past viu seu pai, que estava bravo com ele. Ele sabia que tinha feito besteira e tentou se explicar. No entanto, Casseral estava furioso e puniu as 3 crianças. Mais tarde, Millie ainda estava preocupada com o herdeiro dos Mortão e disse que faria o mesmo que Lord Rubarek se tivesse uma filha. Millie estava irritada e não conseguia acreditar que os 2 nobres de alto escalão se juntaram a Casseral e Pest. Então, seu mordomo fez piadas e disse que ela mesma deveria se casar com ele. De repente, ela teve uma ótima ideia e disse ao seu servo que iria tentar. Um mês depois, todos os moradores da vila viram um reservatório criado por Past. Todos admiravam Pest porque ele construiu um reservatório mais rápido do que qualquer outra pessoa. Depois disso, Past apareceu e ficou feliz que todas as mudas tinham sido plantadas. De repente, Josie disse a ele que uma carta havia chegado e parecia bastante urgente. Past soube que recebeu uma carta do Conde Heights e todos ficaram confusos. Ela convidou Past para uma cerimônia de degustação de chá e estava ansiosa para vê-lo. Depois disso, vemos o novo mordomo, Nicolo, que estava super carregado com a papelada. Fitz disse a Nicolo que a culpa era do pequeno demônio. Nesse momento, Pest apareceu e Fitz disse ao novo mordomo que, se tivesse alguma reclamação, poderia levá-la ao pequeno demônio. Em seguida, ele perguntou sobre o paradeiro de seu pai, porque recebeu um convite do Conde Heights. De repente, seu pai apareceu atrás dele e ouviu falar sobre o convite para a cerimônia de degustação de chá. Ele disse que poderiam conversar sobre isso depois, e Lico apareceu. No entanto, Pest disse que está feliz em vê-la, e Fitz o provocou um pouco. Past ficou sabendo que sua noiva vai morar com ele, e ficou surpreso. Depois de um breve momento, ele percebeu o que tinha acontecido e ficou chocado com a notícia. Então vemos Marca brincando no rio com seus amigos e Lume apareceu. Ela contou a eles que a noiva de Pest vai ficar na vila por um tempo. Em seguida, Past mostrou para Lico seu lugar favorito e ela descobriu sobre o hobby dele. Depois vemos Rubarek sendo questionado sobre seu plano de deixar a filha morar com a família Mortellin. Ele respondeu que o Conde Heights estava planejando algo e que estava enviando sua filha, Lico, para os Mortéis para acompanhar Pat na cerimônia. Depois vemos Pest e ele queria preparar doces deliciosos para a cerimônia do chá. Lico achou que ele estava planejando assar biscoitos, mas ela estava enganada. Past respondeu que queria tentar algo novo e planejava usar as boncas. Ela ficou muito curiosa com a criação dele e conseguia sentir o aroma doce enquanto esquentava. Assim, Lico descobriu que ele estava fazendo uma sobremesa e ele estava animado para mostrar a ela a sua mais nova criação de doce. Ele então despejou o açúcar aquecido em uma bandeja de metal e Lico percebeu que Past estava se divertindo muito. Então, Past deu os toques finais nos seus doces e os moldou em forma de animais fofos. Por fim, ele formou uma linda flor e explicou para ela que fazer doces é algo muito importante na vida dele. Naquele momento, ela percebeu o quanto Past é incrível e ficou feliz por conhecer os diferentes lados dele. De repente, ela pode sentir a paixão de Pest e viu sua terra cheia de doces. Enquanto isso, Pest era observado por sua família e amigos. Marca tentou impedir que eles o observassem, mas eles estavam curiosos. Depois disso, ele cobriu um banca com o doce e criou bancas caramelizados. Pest perguntou a Lico se ela gostaria de experimentar um. Ela provou o banca caramelizado dele e ficou impressionada com a criação de Past. Então Past foi abrir a porta e ele já sabia o tempo todo que sua família estava espionando eles. Sua mãe e irmã fugiram, deixando Mark e Luna para trás. Pest planejava compartilhar seus doces com os amigos também, mas como eles ficaram escutando escondidos, ele decidiu dar para o seu pai e para Fitz. Mais tarde, Fitz perguntou ao Casserol se o novato realmente dá conta do recado. Casserol respondeu que Nicolo cuidaria bem das 2 crianças, mas Fitz ainda estava preocupado. Casserol confiava em seu filho e acreditava que ele não causaria nenhum problema na festa do chá. Nos dias seguintes, vemos Pest e Lico na cerimônia do chá do Conde Heights. Depois disso, ele descobriu um desenho que tinha dado para Millie da última vez. Past então foi recebido pelo criado de Millie. Carston recebeu na cerimônia do chá, e Past agradeceu pelo convite. Então Pest percebeu que eles tinham segundas intenções, e ele planejava promover as especialidades do feudo de Mortel. Além disso, ele apresentou sua noiva, Lico. Em seguida, Past se apresentou aos nobres e disse a todos que tinha trazido um presente para eles. Os nobres provaram seus doces e ficaram surpresos com o sabor delicioso.
Carton também experimentou seu doce, ficou maravilhado com o sabor e nunca mais quis comer outra coisa. Depois, ele disse que tinha feito muitas amostras e que os convidados poderiam mostrar seus doces aos amigos. De repente, Millie apareceu e perguntou a Peste sobre sua ideia. Então ela conheceu sua noiva, e Lico ficou nervosa e assustada por causa de Millie. Então Millie perguntou se ele queria conversar com ela em particular sobre negócios, e ele concordou. Ela pediu para o Lico ficar com os outros convidados durante esse tempo, e Lico ficou preocupada. Past disse para Lico que tudo ficaria bem. Pest foi para uma sala reservada com Millie, e ela queria conversar com ele sobre negócios. Ela perguntou o que Pest estava planejando e queria saber sobre o negócio dele. Então, Past mostrou a ela seus doces caseiros e pediu para ela experimentar um. Millie ficou surpresa com o sabor do doce dele e conseguiu sentir o gosto de mel. Então, Pastes disse que espera, um dia, produzir todos os ingredientes no feudo deles. Millie ficou sabendo do plano dele, que ele espera conseguir produzir esses doces em massa dentro de 3 anos. Ela então entendeu por que ele queria isentar os comerciantes de impostos e ficou pensando se havia mais alguma coisa por trás disso. Em seguida, Millie disse que estava disposta a ajudá-lo porque entendeu que Pest poderia se tornar muito poderoso. Enquanto isso, Carton disse que Pest é um garoto promissor e que muitas mulheres vão se apaixonar por ele no futuro. Lico ficou assustada com a ideia de Past se apaixonar por outra mulher e ficou triste. Carla e Nicolo tentaram animar Lico, mas a tentativa deles não deu certo. Pouco tempo depois, Pest voltou ao salão principal com Millie, e ela perguntou a ele sobre Lico. Millie percebeu que ele está realmente apaixonado por Lico e deu uma provocada nele. De repente, Lico apareceu e viu Pest sendo abraçado por Millie. Past sabia que a situação parecia estranha, e Millie ficou feliz que seu plano funcionou. Então Lico ficou em choque ao ver os dois juntos e saiu correndo. Carla perguntou o que ele fez com Millie, e Pest disse que explicaria tudo para ela depois. Então, Past procurou sua noiva para poder explicar o mal-entendido para ela. Assim que saiu, Lico chorou porque seus sentimentos estavam feridos. De repente, ela pediu desculpas e Past disse que Millie só a vê como uma criança pequena. Lico contou a ele que todas as mulheres no grande salão estavam falando sobre ele, e isso fez com que ela imaginasse coisas horríveis. Ela acreditava que Pest não poderia mais amá-la, porque, para ele, ela é uma mulher inadequada que não consegue se comunicar com os outros. Past disse que, apesar dos problemas dela para falar, ela é uma pessoa incrível. Ele também disse que gosta muito dela e não consegue imaginar outra pessoa como noiva. Então ele pediu para o Lico esperar por ele e se teleportou para casa. Assim, Lico esperou por seu príncipe e ele voltou pouco tempo depois. Asta tinha feito um banca caramelizado e disse que era especial. Então Lico viu o presente dele para ela e descobriu o coração gravado, entendendo que era a forma de Pest demonstrar seus sentimentos por ela. Lico deu uma mordida no banco e se lembrou dos bons momentos que passou com Pest. Depois, ela começou a chorar de alegria e disse que está muito feliz. Então, Past mostrou que tinha charme e disse que as maçãs também são chamadas de maçã do amor. Ela entendeu a mensagem dele e conseguiu ver o amor de Past na maçã do amor. Past também perguntou se ela o perdoaria de novo e disse que tentaria fazê-la feliz para sempre. Ela perdoou Pest e pediu desculpas por ter causado problemas a ele. Nesse momento, Past decidiu passar a vida inteira com Lico e tentou beijá-la. Infelizmente, o beijo dele foi interrompido pela Carla e Nicolo ficou impressionado que ele era um verdadeiro conquistador. Depois, Pest descobriu que os dois estavam observando ele o tempo todo. Past não acreditava que ele estava assistindo e queria punir Nicolo. Em seguida, Carla lançou um olhar fulminante para Past, e ele sentiu o peso do olhar dela. À noite, ele voltou para casa e sua mãe sentiu saudades dele. Agnes não queria deixá-lo ir, e Casserol tentou salvar o filho. Agnes então sorriu para Lico porque viu Pest se teletransportando para casa e preparando um presente para Lico na cozinha. Ela ficou animada para ouvir todos os detalhes sobre a vida amorosa do filho e arrastou Pet para dentro de casa. Nicolo ficou surpreso ao perceber que Agnes é ainda mais ameaçadora do que Carla, e Lico deu uma risadinha. 2 horas depois, vemos Pest sendo liberado por sua mãe, e Fitz lhe ofereceu um chá gelado Arizona. Então Fitz viu uns papéis na mesa e foi informado de que ele mesmo tinha impresso fotos neles. Fitz descobriu que Pest queria usá-los como papel de presente para os doces, para se vingar da Millie. Alguns dias depois, Millie descobriu sobre o papel de presente e ficou furiosa. Ela não conseguia acreditar que todos os nobres tinham recebido os doces e ouviu boatos ruins sobre si mesma. Carton disse a ela que, como resultado, ela recebeu muitos pedidos de casamento de garotinhos desde então. Então vemos Rubarek, que foi informado de que o Marquês do Toronte tinha feito seu primeiro movimento.
Rubarek soube que seus inimigos planejavam invadir seu território e pediu ao seu criado para chamar reforços na capital. Alguns dias depois, Past contou seus lucros com os doces que vendeu. Fitz o parabenizou para alcançar seu objetivo e ainda sobrou dinheiro para ele guardar. Então Fitz perguntou o que ele queria fazer com o dinheiro e descobriu que Past planejava comprar 100 cabras. O motivo das cabras era que Paz pretendia produzir leite para preparar pratos deliciosos. Então Fitz se lembrou de que eles já tinham tentado criá-las por conta própria, mas a terra deles era muito árida naquela época. Enquanto isso, Past planejava comprar mais galinhas e Fitz queria transformá-las em nuggets de frango. Pastel rejeitou a ideia dele porque precisa dos ovos para fazer mais doces. Como resultado, Fitz ficou impressionado que os doces eram a única coisa com que ele se importava. Então, Fitz apontou que eles não tinham trabalhadores suficientes para a criação e queria resolver esse problema depois. Em seguida, ele perguntou ao Fitz se podia experimentar um xarope de açúcar e ficou surpreso com a doçura incrível. Past queria desenvolver ainda mais sua receita e Fitz lhe desejou boa sorte com o trabalho. Alguns dias depois, Past e seus amigos estavam montando algo e Lico apareceu. Ela perguntou ao Pasto o que ele estava fazendo e ele respondeu que estava construindo um espremedor. Seus amigos então colocaram os ingredientes no espremedor e Marca teve problemas para operar a máquina dele. Lume apoiou Marca e eles tentaram produzir suco juntos. De repente, eles começaram a discutir entre si e Marca reclamou que não tinha mais forças. Marca tropeçou e eles destruíram o espremedor. Então, Past perguntou se os dois estavam bem e tentou encontrar uma solução para o seu problema. Lico teve uma ideia, mas ficou com medo de que sua ideia não fosse útil. Past disse que ela não precisava se preocupar se a ideia fosse ruim, porque o sucesso muitas vezes é feito de muitos fracassos. Então ela disse que a família dela faz vinho e que eles usam uma máquina estranha para isso. Past achou a ideia ótima e agradeceu a Lico pela ajuda. Depois disso, Lume e Marca ficaram bravos e Lume o perdoou porque Past prometeu fazer doces para ela. Depois, Past planejou conversar com Fitz sobre o espremedor e seus amigos lhe desejaram boa sorte. A caminho de Fitz, ele estava ansioso para assar muitos doces deliciosos com as cabras. Quando ele chegou ao escritório do pai, perguntou como estavam o Duque Cadleck e Squally. Eles tinham más notícias e contaram a Past que havia uma guerra entre Lord Rubarek e seu vizinho. Nos dias seguintes, Paz estava batendo ovos e seu pai achou que ele estava criando músculos. De repente, Pastio mostrou que na verdade não tinha criado músculo nenhum e ficou muito orgulhoso do seu braço magro. Ele explicou que não cria músculos porque doces são só gordura e carboidrato, e seu pai o obrigou a comer comida de verdade também. Depois, Casserol explicou que Rubarek havia recebido uma declaração de guerra de seu vizinho, Luthoralt. Enquanto isso, Luthoralt relatou que seu plano de espalhar boatos falsos tinha funcionado. Então, eles discutiram um plano e acreditavam que Lord Rubarek iria enfrentá-lo sozinho. De repente apareceu um soldado que informou que Squally estava estacionado em Margrevalt e Luthoralt exibiu um sorriso maligno. Mais tarde, Lico apareceu na cozinha e percebeu que Paz estava agindo de forma estranha. Paz tentou não preocupá-la, mas ela já sabia sobre a guerra entre sua família e os vizinhos. Então Lico disse que também odeia a guerra e se perguntou por que as pessoas querem lutar umas contra as outras. Lico disse que, em vez de fazer guerra, eles poderiam preparar doces deliciosos que fazem as pessoas sorrirem. Assim, o mundo seria pacífico, e Past concordou com isso. Depois disso, Past descobriu que o comerciante não tinha mais cabras porque um nobre havia comprado todas elas. O comerciante se desculpou e disse que foi ameaçado a vender todas as suas cabras para ele. Então, Past soube que o barão Lunceveig era o culpado. Fitz achou que a família Rubarek poderia ajudar, mas Casserol respondeu que não podiam pedir isso a ele porque ele estava ocupado. De repente, Pest ficou bravo e não conseguia aceitar que a guerra o impedisse de produzir doces. Casserol e Fitz tentaram acalmá-lo e disseram que ele não deveria ficar bravo. Ele disse ao filho que o baronato Lunceveig ficava mais próximo da linha de frente da guerra, então Past entendeu que o barão só comprou as cabras para garantir comida para seus moradores. Casserol disse que ele teria outra chance de comprar cabra. Nesse momento, Pest se lembrou das palavras de Lico e desejou que a guerra acabasse. De repente, Fitz teve uma ideia para o seu problema, e Pest entendeu que, como reforços, eles poderiam acabar com a guerra. Casserol gostou da ideia e eles conseguiram avançar como reforços porque Past está noivo de Lico. Enquanto isso, Past decidiu acabar com a guerra para conseguir suas cabras e fazer doce. Nos dias seguintes, Casserol e Past partiram para apoiar Rubarek. Então, Marca quis acompanhá-los, mas Lume disse que eles só seriam um peso.
Agnes percebeu que Lico estava preocupada e disse que Pest voltaria para casa em segurança. Enquanto isso, Past estava determinado a acabar com a guerra para poder fazer cheesecakes para Lico. Então, vemos Squally adorando a imagem de Petra. Ela agradeceu os elogios dele e ele não conseguiu resistir à fofura dela. De repente, Rubarek apareceu e começou a provocar seu genro ao ver Squally paquerando sua filha. Depois, informaram a Rubarek que o inimigo tinha apenas 10.000 soldados, e ele quis colocar Squally na linha de frente da defesa. Petra estava preocupada com Squally, e era contra a decisão. Squally não queria preocupar Petra, e disse que iria para a linha de frente imediatamente. Em seguida, informaram ao Lord Luthoralt que o exército dele estava mostrando sinais de fadiga. Ele respondeu que isso não era ruim, porque seu verdadeiro objetivo era separar Rubarek e Kadlec. Então, ele disse que Squale está na linha de frente e que planeja matá-lo. Como resultado, Petra perderia seu noivo e Rubarek perderia o poder. Enquanto isso, Scale foi para a linha de frente e não podia se permitir perder porque queria proteger Petra. Em seguida, vemos Pest e Casserole, que chegaram para ajudar a família de Rubarek. Rubarek ficou muito grato pela ajuda e Past revelou o segredo de que só queria as cabras. Depois, eles foram informados sobre as forças de combate do inimigo e souberam das posições dos soldados. Casserole percebeu que algo estava errado e Pest concordou com ele. Então, Past disse que os inimigos haviam se posicionado para provocar um ataque do exército adversário. Depois, eles pensaram sobre o que os inimigos estavam procurando. Casserole descobriu que os inimigos atacariam a linha de frente primeiro. Enquanto isso, Rubarek ficou chocado ao perceber que havia mandado seu genro para a morte. Past e Casserole souberam que Squally estava em perigo e partiram para resgatá-lo. Então vemos Squally e foi informado a ele que os inimigos foram avistados. Ele liderou os soldados para a batalha e eles avançaram contra os inimigos. De repente, Squally foi avisado de que estavam sendo emboscados e os soldados inimigos apareceram. Eles eram mais do que o esperado e massacraram as tropas de Squally. Squally ficou chocado e ordenou que os soldados fugissem para a floresta. Então Squally tentou escapar para a floresta, mas mais soldados apareceram e tentaram matá-lo. Lord Casserole correu para ajudar Squally e disse que eles precisavam se preparar para lutar. Em seguida, vemos Squally, que estava cercado pelos inimigos. Ele percebeu que estava sendo atraído para uma armadilha e não conseguia escapar. Squally se lembrou do sorriso de Petra e não queria desistir. No último momento, Glagari apareceu e atacou os soldados com flechas. Então Squally encontrou Casserole, que chegou como reforço e derrotou todos os soldados inimigos. Pest ficou feliz que Squally está vivo e diz que ele não precisa mais se preocupar. Assim, Casserole e seus criados derrotaram todos os soldados inimigos em pouco tempo. Após a luta, Squally ficou aliviado por Casserole tê-lo salvado e percebeu que sem o apoio ele teria morrido. À noite, Luthoralt foi informado de que Squally havia sido resgatado pela família Morteln. Ele também soube que a família Kadlec poderia enviar reforços. Na manhã seguinte, Rubarek pediu desculpas a Squally por quase tê-lo mandado para a cova. Então, Casserole disse que Squale se saiu muito bem, mas estava bravo consigo mesmo. Past percebeu que algo estava incomodando Squally, e Rubarek achou que ele só estava cansado. Petra então apareceu e perguntou se ele estava machucado. Ela ficou feliz que nada de ruim tinha acontecido com ele. Depois, ela também percebeu que havia algo errado com Squally e que ele queria ficar sozinho por um tempo. Rubarek estava preocupado com seu genro, e Casserole disse que ele ainda estava processando a luta. Casserole disse que, para o herdeiro do duque, que comanda o exército da capital real, foi uma experiência necessária. Então Petra ficou preocupada porque viu a expressão triste no rosto dele. Ela se perguntou o que poderia fazer para animá-la. De repente, Casserole perguntou como Past animou seus amigos depois do incidente com os bandidos, e ele se lembrou daquele dia. De repente, Casserole perguntou como Pest animou seus amigos depois do incidente com os bandidos, e ele se lembrou daquele dia. Naquele momento, Pasti se lembrou das palavras de Lico e quis criar doces que fizessem as pessoas sorrirem. Pest teve uma ideia e seu pai já suspeitava que ele queria fazer uma sobremesa. Então Casserole disse que estava confiando a ele essa tarefa e Petra agradeceu pela ajuda. Nos dias seguintes, Past recebeu todos os ingredientes que pediu e queria colocar em prática seu plano para fazer Squally sorrir de novo. Enquanto isso, Rubarek brindou a sua vitória e serviu vinho para os nobres. Past estava ocupado assando e Casserole encontrou o triste Squally. Abaixo vemos Pest, e ele estava quase terminando sua nova criação. Casserole animou Squally, e os nobres fofocavam sobre sua incapacidade. Casserole deu conselhos a eles, e Past colocou o bolo preparado para assar no forno. Então Rubarek apareceu e disse que também ficou com medo durante a primeira campanha. Mas Squally não conseguia se perdoar pelo fato de que muitos soldados morreram por causa de sua inexperiência.
Depois, Past apareceu e tentou colocar um sorriso no rosto dele com doces. Past agradeceu por deixá-lo usar a cozinha de Rubarek e apresentou sua criação. Squally ficou impressionado com o aroma incrível e Past revelou seu bolo. Nenhum dos nobres jamais tinha visto um bolo como o de Past e ele cortou um pedaço para seu amigo. Past diz que seu bolo se chama One Piece porque, depois de um pedaço, todo mundo começa a sorrir. Foi assim que Squally descobriu que ele tinha feito o bolo com uma fruta do diabo que se parece com a do Bonka. Então Squally experimentou um pedaço e ficou maravilhado com a sobremesa deliciosa. Past conseguiu animar Squally e ele quis saber mais sobre isso. Past disse que foi um fracasso porque o plano original era fazer pequenos muffins. Nesse momento, Squally se lembrou do seu fracasso e sua família ficou preocupada. Past tinha estudado psicologia e explicou que o bolo foi um milagre que surgiu a partir do fracasso. Isso quase ajudou Past a animar seu amigo, mas ele se lembrou das palavras do avô. De repente, Petra apareceu e ele se lembrou da promessa que fez a ela. Então ele disse que se sentia culpado porque foi o único que conseguiu voltar. Petra diz que ele não tem nada do que se envergonhar e que está feliz por ele ter voltado vivo. No entanto, Squally entendeu os sentimentos de Petra e agradeceu ao dois. Past ficou feliz por conseguir animar Squally com seus bolos, e eles saíram para compartilhar um pedaço de bolo. Mais tarde, Past comentou que trabalhou muito. Como resultado, ele pôde escolher uma recompensa, e já sabia o que queria. Alguns dias depois, Past chegou em casa e trouxe muitos produtos com ele. Past disse que Rubarek demonstrou sua gratidão e tinha uma carta para Liko. Depois, Fitz soube que Cacerola estava liderando as negociações e que queria se vingar do Barão Unsvag. Pest também estava irritado, e Fitz também descobriu sobre o plano de Pest para recuperar todas as cabras. Cacerola então voltou e levou Pastis com ele para apoiá-lo em seu projeto. Um momento depois, Fitz ficou chocado por ter recebido tantos animais. Cacerola estava feliz e Fitz ficou assustado com o sorriso maligno do amigo. Então vemos Pest e ele estava planejando usar seu espremedor. Seus amigos então colocaram frutas nele e ele estava ansioso pelo suco. Past então descobriu que Liko foi convidada para a capital real e eles estavam escolhendo roupas para Liko. Agnes disse a Pest que não conseguiram encontrar um vestido adequado e Pest perguntou por que seu pai não estava sendo enviado para a cidade. Liko conseguiu convencer Past com seu sorriso fofo e ele disse que iria para a cidade. Como resultado, ele visitou um alfaiate e escolheu roupas para Liko. Alguns meses depois, vemos Liko visitando Pest na cozinha. Ele mostrou a ela muitos doces e ela pôde comer seu delicioso cheesecake. Nos dias seguintes, Liko se divertiu muito com todos e o Rubarek sentiu falta da filha. Liko também escreveu que aprendeu muito com Pest na cozinha e que eles preparavam doces deliciosos todos os dias.